Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos, para estudarmos o Evangelho. Como é gostoso estudarmos o Evangelho, como é bom, como nos esclarece, como preenche o nosso coração, nos dando força, coragem, bom ânimo, para as lutas diárias, para compreendermos melhor a vida, para vivermos essa vida em abundância, como Jesus nos diz, Mas antes vamos à nossa oração, que nos auxilia muito. Senhor Jesus, que Tu possa nos abençoar, nos envolver nesses momentos sublimes de estudo, e que esses ensinamentos possam vibrar no nosso coração. Assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o homem no mundo. Item 10 do capítulo 17, Sede perfeitos. E ele diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então ele nos diz que a piedade, nós temos que ter esse sentimento, nós temos que ter um coração mais sensível à dor do outro. Se nós queremos auxílio desses bons espíritos, se nós queremos a tranquilidade, a proteção para o nosso dia a dia, nós pelo menos devemos sentir pelo outro, sentir piedade pelo problema do outro, como se esse problema fosse nosso. E aí um desejo de ajudar chega, E aí o Evangelho também nos diz que a piedade é irmã da caridade. Então uma anda junto com a outra, anda juntinha uma com a outra, E a gente às vezes não sabe distinguir, se é piedade ou se é caridade, porque elas são afins, uma completa a outra, sabe? Então, para nós desejamos, estarmos sempre envolvidos por essa proteção, devemos ser piedosos. É isso que ele nos fala, é isso que ele nos pede. Sejamos piedosos. Aqui ele diz: sempre animar o coração com a piedade. Sempre. Não somente nos momentos em que os momentos assim, de repente a gente sente por alguém, A gente tem aquela vontade de ajudar. Mas ele está dizendo que isso sempre tem que estar dentro de nós. É um exercício, é um olhar mais delicado, A gente ter um pouco mais de atenção para o outro e deixar esse sentimento brotar. Não ter medo desse sentimento. Quando ele chega, deixa ele preencher o coração da gente. E que possamos, nesse sentimento de piedade, ajudar, auxiliar, fazermos uma oração. Quem sabe, muitas das vezes, aqueles que nós estamos ajudando, um dia vão nos ajudar. Quem sabe, Se não for nesta vida, na vida do Espírito, Quem sabe esse irmão também um dia, assim como nós ajudamos ele em uma oração, ele possa estar orando por nós. Aquele que me ajudou naquele momento difícil, que Jesus possa envolvê-lo, E aí nós vamos criando pontes de sentimentos no bem, Emmanuel nos fala, deixa eu ver se eu lembro que está aqui, quer ver? Construamos pontes de simpatia com
com o material da bondade. Olha o que Emmanuel nos diz. Construamos pontes de simpatia com o material da bondade. E aí nós vamos levar para todo sempre, né? Aqui, ó, hoje alguém surge diante de nós, suplicando apoio. Amanhã, diante de alguém, surgiremos nós. E assim nós vamos construindo essa ponte. Isso está no livro Estude e Viva, de Chico e Valdo Vieira, de Emmanuel. Olha que lindo que Emmanuel nos diz, né? Continuando. Purificai, pois, vossos corações, não sintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil, porque isso nos distrai. Não devemos nos distrair, devemos estar no mundo, né? Como nós dissemos às vezes, né, gente, nos nossos estudos. Mas não podemos deixar com que as coisas mundanas e fúteis façam parte da nossa vida e de uma tal forma em que nós deixemos de lado aquilo mais importante, que é a relação do aprimoramento do sentimento. E aí, se nós ligarmos muito para o mundo mundano e fútil, só vai nos distrair, nos traz sofrimento, nós ficamos envolvidos com a vaidade, com o orgulho, e aí nós nos afastamos do auxílio desses mentores, né? E aí afastamos dessas vibrações tão amorosas que nos auxiliariam nesse aprimoramento do espírito, porque eles, a espiritualidade maior, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles fazem de tudo para que nós possamos seguir o caminho traçado no bem. Mas eles nos respeitam a partir do momento em que nós, por vontade própria, pelo livre-arbítrio, nós afastemos. Então, tenhamos cuidado. É isso que nos diz, tenhamos cuidado, né? Ele diz, não consintais que demore qualquer pensamento fútil e mundano. Eles chegam, mas eles não podem criar ninho, né? Eles não podem criar ninho. Nós temos que viver no mundo, tem coisas ok, coisas que não é importante para nós, né? Que queiramos, né? Porque Deus também permite isso, mas nós não apegarmos, não nos envolvermos em demasia, né? Porque com isso também nós podemos magoar o outro. Às vezes sem sentir, sem perceber, ou às vezes percebendo, nós podemos magoar alguém, né? E com isso demora um pouquinho, né? Com isso não traz benefício para nós, né? Aí ele diz, elevai o vosso espíritos àqueles por quem chamais. Vamos elevar os pensamentos. Eu estou querendo o auxílio dos benfeitores, eu tenho que fazer minha parte também. A fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. Olha, quando ele diz germine, né, a semente, nós lembramos de quem? Do semeador. O semeador que saiu a semear. E quem é esse semeador? É Jesus. E ele quer germinar a semente do bem em nossos corações. Porque Deus é amor. Deus é amor. E Ele nos envia tudo
para que possamos aprimorarmos, desenvolvermos, progredirmos como espírito que somos, espíritos imortais. Aí me lembrei também de João. João, no capítulo 5, a primeira carta de João, no capítulo 5, ele diz assim, no versículo 5, lá no finalzinho. Primeiro ele diz que Deus é amor, né? Que é João. Aí ele pergunta assim, quem pode vencer o mundo? Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque Deus, nós já sabemos, Deus único, bondoso, amoroso, que nos criou. Mas João, ele diz que devemos acreditar em Jesus. Aquele que crê vence o mundo. Aí nós lembramos de Jesus quando ele diz assim, crê em mim. Eu venci o mundo. Né? Então nós devemos acreditar nele como um irmão maior, criador, né? Co-criador desse planeta, governador, e que veio à Terra para nos exemplificar com seu exemplo do que é vencer o mundo. E ele semeou. E ele ainda semeia nos nossos corações. Basta que façamos a nossa parte. Que esse solo, né? Esse solo que é o nosso coração, com o tempo, porque somos imortais, com o tempo ele vai melhorando o solo, as condições, vencendo as intempéries. E aí, aquela sementinha que antes não conseguia germinar, como diz na parábola do semeador, vai chegar o momento que ela vai conseguir. Ela vai conseguir, vai encontrar um solo fértil para germinar. Mas para isso, esse coração precisa ser trabalhado. Né? Todos nós. E esse semeador nunca perde a esperança, porque ele acredita. Ele sabe que um dia esse amor vai germinar. E é isso que ele nos diz, que possam lançar em profusão a semente que é preciso que germine em nossas almas. E quando germina, fortalece, ela vence aquela terra, né? Ela está coberta na terra, aquela sementinha, e daqui a pouco ela brota. Com a força da vontade, do bom ânimo, da fé, nós vamos conseguir com que essa semente do amor, ela brote. Ela se fortaleça, ela cresça mais linda e abundante em vida. Em vida. Porque a procura de Jesus, a procura do sol que ilumina as nossas vidas, que alimenta o sentimento da bondade, da esperança, do amor. E aí poderá vir as dificuldades em que nós estaremos fortalecidos para enfrentá-la.
E também poderemos ter força para retirar os obstáculos da nossa vida, né? Como Jesus disse, se tens fé, pode tirar uma montanha de um lugar e colocar no outro. Que são essas montanhas? São as nossas dificuldades. Fortalecimento, quando germina em nós. E aí, nós lembramos de um livro, há 2000 anos, de Chico Xavier, que conta a história de Públio Lentulus. E nesse livro também conta a história de Lívia, a esposa de Públio Lentulus, que nos momentos derradeiros, né, nos momentos de grande sacrifício, grande dificuldade, ela não esqueceu de Jesus. Ela teve força, bom ânimo. Ela tinha já germinado aquela semente do amor e da fé. E ela nos traz um grande exemplo para nós de fortalecimento, de esperança nesse Cristo que ilumina todos nós. Vejamos o texto. Ela estava para ser jogada aos leões, às feras, no circo romano, né? E aí ela conversa com a serva dela e abre o seu coração, né, nos momentos derradeiros. Ela diz o seguinte: ultimamente, muito me tenho lembrado do Divino Mestre. Olha, nos momentos mais difíceis é que nós devemos lembrar dele, né? É que esse irmão maior, nos momentos mais difíceis, de sofrimento, de desespero, de angústias, é que nós devemos pensar nele para que ele nos ajude e nos auxilie. E de suas palavras inesquecíveis, porque ela estava perto dele, né? Nas suas pregações. Lívia sempre estava próxima a Jesus, ouvindo aquelas pregações maravilhosas no Lago Tiberíades. Naquela tarde inovidável de suas pregações, ainda era crepúsculo e o céu estava recamado de estrelas, como se as luzes do firmamento desejassem também ouvi-lo. A natureza falando aos nossos corações, iluminando, essa estrela se aproximando, como se fosse a estrela se aproximando da terra para ouvir as pregações de Cristo. Como se nós também abríssemos o coração daquilo que mais pode brilhar dentro de nós, os sentimentos mais puros, dessa semente que está germinando quando ouve a palavra de Jesus, quando lembra do Mestre, também ela quer ressurgir. Ela quer também ser clareada, ela quer ser envolvida por essa luz que vem do alto, que vem do Cristo. E somos envolvidos nessas vibrações de amor. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós sentimos que somos envolvidos por uma vibração que nós sentimos que é até maior do que nós. E que depois que passa, nós pensamos assim: meu Deus, como eu tive força para passar por esse problema.
essas vibrações de Jesus. Nós vamos continuar. As ondas do Tiberíades que se apresentavam, frequentemente tão rumorosas ao fustigo do vento, vinham silenciosas desfazer-se num leque de espumas. E quantas vezes nós estamos completamente sem chão? Quantas vezes nós percebemos que às vezes não há solução? Aperta o nosso coração, a angústia bate, o desespero. Mas aí nós lembramos de Jesus: socorro, ajuda-nos. E aí tudo se acalma. Aquele rio bravio, inquieto, se acalma. Sentimos o coração mais calmo diante das vibrações de Jesus. E ela continua: de encontro às barcas da praia, numa doce expressão de respeito, quando se fazia ouvir na paisagem os seus divinos ensinamentos. Jesus, ele atrai a todos nós com seu amor, o seu gesto magnânimo de bondade, de caridade. Ele acalma os nossos corações. Ele nos diz: coragem, tenha bom ânimo, força, fé, esperança. E os mensageiros deles vêm ao nosso auxílio imediatamente, acalmando os nossos corações, fazendo com que possamos raciocinar melhor de como se resolver uma situação. Tudo passa, como nos diz Maria, tudo passa. E aí encontramos um agasalho, encontramos o refrigério para, às vezes, nossos sentimentos são tão inquietos, tão angustiantes, que só encontraremos essa paz no Cristo, na compreensão de que existe algo maior do que essa vida do mundo. Estejamos no mundo, façamos o bem, voltados para o amor, voltados para uma vida mais tranquila, porque quem ama, ele não se abate. Ele chora, ele sente, mas ele sabe que tem a mão de Deus por todos nós. Ele sabe que nós não estamos sozinhos nesse mundo e que esse mundo é necessário estarmos aqui para nos aprimorarmos, para melhorarmos o nosso coração. É por isso que reencarnamos. De encarnação para encarnação, nós nos aprimoramos, nós nos reconciliamos com aqueles que nós fizemos mal em algum momento da vida de espírito, um momento de encontrarmos amores encarnados, de aprimorarmos, de sairmos daqui com melhor do que quando chegamos, melhorando o nosso coração, nos preparando para a nova era da regeneração. Tenhamos bom ânimo. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tenhamos bom ânimo. Tenhamos fé em Deus, que Ele vai sempre estar conosco.
E para terminarmos, né, depois de ouvirmos esse exemplo de Lívia, em que ela teve a coragem nos momentos derradeiros, e que esse exemplo sirva também para nós. Tenhamos fé. E para finalizarmos, ele nos diz aqui: não julgueis. Não julgueis. Todavia que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística. Não é só com a prece, não é só orarmos, é trabalharmos, né? É modificarmos o nosso coração também através do serviço, através do bom ânimo de trabalharmos pelo outro. E aí, para terminarmos, tem uma frasezinha de Emmanuel: serviço é plantação do bem, plantação do amor. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva, que a paz do Cristo esteja em nossos corações e no coração de toda a humanidade, porque somos irmãos a caminho da evolução. Que Jesus nos abençoe, que Ele possa nos envolver. Nós temos muito que agradecer a Jesus por esse momento. Gratidão ao Cristo por esses instantes. Tenhamos fé. A certeza de que nós estamos com Jesus. Até um próximo encontro, meus amigos. Graças a Deus.